Então, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. E para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia! Louvado seja Deus! Bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de língua portuguesa. Amados irmãos, povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, o povo que está vivendo a visitação do Senhor, a última visitação, a última glória, o orvalho de vida para preparar a Igreja para entrar na eternidade, o povo que está sendo preparado para participar das bodas do Cordeiro de Deus. Este povo que está vendo e sabe que a última visitação já rompeu na terra e está atingindo proporções históricas na nação do Quênia, onde o Senhor fez descer os seus 2 poderosos e temíveis profetas, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, as 2 oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra, o Elias prometido no livro de Malaquias capítulo 3, versículos de 1 a 3 e Malaquias capítulo 4, versículo 5. Então, amados irmãos, que tempo glorioso nós estamos vivendo, que abundância de palavra, que abundância de alimento espiritual, alimento sólido para fazer a Igreja crescer até atingir a maturidade, a estatura de Cristo. E nós vamos dar sequência, amados irmãos, a este tremendo ensino do poderoso profeta do Senhor, reconhecendo o tempo da sua visitação. Então, isto tem sido uma sequência, desde Lucas capítulo 19, versículo 34, até o versículo 44, quando o poderoso profeta do Senhor
expôs claramente que naquele dia, quando a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, estava se cumprindo à risca diante dos olhos de Jerusalém, aquele dia era o dia em que Israel deveria ter reconhecido a sua visitação. Se antes eles não estavam reconhecendo, o poderoso profeta do Senhor diz: naquele dia eles tinham que reconhecer. A profecia que eles tanto estudavam, o Messias que eles tanto aguardavam, estava bem ali, diante deles, em um corpo mortal. Então, amados irmãos, naquele dia, por este grave e terrível erro de não reconhecer o tempo da sua visitação, de não reconhecer o próprio Deus visitando-os, em um momento, todas as promessas e profecias de exaltação para Israel tornaram-se maldição e destruição em todos os níveis. E o próprio Messias chorou ao contemplar o terrível juízo que já estava ali na porta para a sua cidade, o seu templo e o seu povo. Então, amados, nesta sequência, tivemos a tremenda revelação dos motivos que fizeram com que Jerusalém não reconhecesse e não recebesse o seu Senhor, o seu Messias. Então, vocês se lembram? A hipocrisia, a cegueira espiritual, o evangelho da prosperidade. Eles amavam o ouro do templo, mas rejeitavam o templo. Amavam a oferta do altar, mas desprezavam o altar. Isto era evangelho da prosperidade. Corrupção no próprio altar. Disfunção na adoração. Uma aparência de santidade. O Messias estava andando em Jerusalém, mas eles não o reconheceram. O próprio Messias, o seu Senhor, até o ponto de matar o glorioso Filho de Deus. Então, amados povos e nações de língua portuguesa, igreja de língua portuguesa, que ensino tão oportuno, porque lamentavelmente podemos testificar e atestar que a mesma hipocrisia permanece até hoje. Quando o Senhor Jesus diz: ai daqueles que pegam a mensagem bíblica, a verdadeira mensagem, e distorcem para que ela não seja reconhecida. Filhos do inferno, guias cegos, adoram um Deus estranho, desprezam o altar e adoram o ouro do altar, a ponto de corromper e desfigurar a santa palavra de Deus, que deveria levar o homem de volta para a verdade eterna, a santidade e a justiça de Deus. Então, amados, os motivos pelos quais eles rejeitaram a verdade, eles rejeitaram o próprio Messias e a mensagem que ele trouxe. Eles rejeitaram o evangelho que ele trouxe, até o ponto de matá-lo. E então o Senhor diz: agora já não me vereis mais. Vocês corromperam a casa de meu pai, transformaram-na em um covil de salteadores. Pois agora a casa de vocês ficará desolada,
E o Senhor disse: não me vereis mais, nem mesmo durante a dispensação da igreja. E então ele saiu do templo e não voltou mais. Amados, eis um alerta. Qual é a mensagem para a igreja desses dias que está na mesmíssima situação? Entre enquanto a porta está aberta. Busque a Deus enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto ele está perto. Porque Jesus chorou sobre Jerusalém. Porque ele já viu a destruição que viria a ela. Por quê? Porque ela perdeu a hora da sua visitação. Ela não reconheceu o tempo da visitação de Deus para ela. E o nível da destruição foi trágico. A própria cidade de Deus, a cidade que deveria ter recebido, aclamado, abraçado o Messias, agora foi amaldiçoada e entregue aos seus inimigos pelo próprio Messias, para ser agora destruída. Eles te cercarão de trincheiras. Estão vendo tudo isto? Estas lindas construções? Pois saibam que não ficará pedra sobre pedra. O templo de Deus foi condenado à destruição. As famílias do povo foram destinadas à matança. Você será sitiada, os seus filhos dentro de ti, e não haverá mais paz sobre ti, mas calamidade e destruição. Então, Jesus disse: mas não importa, isto agora já está oculto aos teus olhos, você já ficou cega, e não me vereis mais, até que diga Baruch Haba Beshem Adonai. E com estas palavras, os olhos deles foram fechados, cegados, para não reconhecê-lo, nem mesmo durante a dispensação da igreja. Que palavra temível, amados! Isto é uma retrospectiva do que foi já ministrado até agora pelo profeta do Senhor. Esta palavra deveria nos trazer um temor tão grande, deveria nos fazer tremer hoje, porque ela se aplica à igreja hoje. Há uma visitação agora na terra. Você está entendendo esta visitação? Você está vendo esta visitação? Você está recebendo esta visitação? Porque a visitação do Deus do céu, ela é clara, ela é pública. E estão gritando para esta geração: Deus está na terra. Deus está visitando o seu povo. Então, falhar em reconhecer a hora desta visitação implica em ser destruído pelo próprio Deus. Aqueles que não receberam o tempo em que o Messias estava na terra foram abandonados, entregues aos inimigos, dispersos, foram cegados até hoje. E Israel, amados, era indesculpável, porque eles tinham as profecias, eles tinham a lei e os profetas, e eram claras, e eles estudavam estas leis e conheciam todas as profecias.
Então, como é possível que eles não reconheceram quando eles tiveram o próprio Messias diante dos seus olhos? O próprio Deus apareceu entre eles, vestido em um corpo mortal. Pregou para eles e eles não perceberam. Ele fez tremendos sinais, milagres entre eles. E finalmente mostrou para eles o caminho do céu. E eles não o receberam. Eles o ignoraram, o desprezaram e perderam tudo. Então, tragicamente chega aquele momento quando o Senhor disse: agora deixa para lá. O arrebatamento já está prestes a acontecer. O tempo acabou. Não dá mais tempo. Então, amados, um alerta tremendo para a igreja deste tempo. Porque se ela estiver perdendo, porque já está acontecendo, e finalmente perder o tempo da sua visitação, o tempo quando Deus está visitando a terra, ela vai perecer na grande tribulação pelos mesmíssimos motivos que Jerusalém foi arrasada. O orgulho, a justiça própria, adorando um Deus estranho, cegos, surdos. Mesmo com a palavra, com o Espírito Santo, com a cruz e o sangue de Cristo, tudo isto para nos ajudar, e mesmo vendo todas estas maravilhas, o nome do Senhor sendo exaltado, o nome do Senhor sendo restaurado, a glória de Deus, a santidade de Deus sendo restaurada, o caminho estreito sendo novamente aberto e restaurado, o único caminho que leva para o céu, o caminho de santidade. Mas parece que não reconhecem, não querem e não recebem. Amados, lembrem-se que Deus não poupou os anjos quando pecaram. Ele não poupou o mundo antigo no tempo de Noé. Ele não poupou Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades. E finalmente Ele não poupou Israel. Por que acharíamos que Ele pouparia a igreja? Por que Ele pouparia esta geração que recebeu a cruz e o sangue, a Bíblia e o Espírito Santo, e mesmo assim insiste em permanecer na sua teimosia, na sua rebelião, na sua ignorância? Há um testemunho hoje na terra. Há um testemunho diante de todos os olhos. Há uma nação que abraçou o arrependimento, a obediência, a justiça e a santidade. E hoje está vivendo a realidade da última visitação, a última unção, o último avivamento, a última glória. E grandes maravilhas, milagres têm acontecido diante dos nossos olhos. E restauração, arrependimento, santidade e justiça. Há uma nação na terra agora, testemunha de Deus, que agora está colhendo os frutos da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma nação que acolheu com mansidão o mensageiro enviado por Deus para preparar o caminho.
e uma nação que tem obedecido à risca a instrução de Deus Pai, com a qual este mensageiro foi enviado. Não nos enganemos, irmãos. Noé, pela sua justiça, ele condenou o mundo antigo. Um homem, quanto mais uma nação, pela sua obediência, pelo seu entendimento do tempo da sua visitação, ela condenaria o mundo inteiro hoje. E o avivamento no Quênia, amados, está atingindo altos níveis, está chegando ao seu ápice. O fogo do Espírito Santo está consumindo esta nação. Uma única pessoa como Noé condenou a sua geração? Quanto mais uma nação que recebeu a mensagem e o mensageiro da aliança, o Elias prometido, uma nação que se arrependeu de verdade e abraçou a justiça e a santidade. E isto tudo bem diante dos olhos do mundo inteiro, do céu e da terra. E muitos ainda ficam questionando: se isto fosse assim, aconteceria na minha igreja, aconteceria no meu ministério, aconteceria na minha nação. Mas se não está acontecendo? Loucos! Naquele dia, quando o Messias entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e foi rejeitado pelos religiosos, o juízo veio sobre todos, os que estavam presentes naquele dia e os que não estavam. Todos sofreram o juízo terrível de Deus, por não reconhecerem aquele tempo. Temamos, pois, amados, ignorar esta tremenda visitação que está acontecendo na terra agora. Dia 16 de setembro deste ano, apenas uma semana atrás, Deus intensificou a sua visitação no Quênia. Algo inimaginável aconteceu nesta nação, quando o Senhor Deus fez os seus 2 poderosos e temíveis profetas decretarem uma poderosa unção de cura que derrubou multidões e curou centenas de pessoas a centenas e milhares de quilômetros de distância de Nairobi, onde eles estavam. Este poderoso decreto de Deus, através das suas 2 testemunhas de Apocalipse 11, ao vivo, na rádio Jesus is Lord, sediada em Nakuru, esta voz, este decreto, alcançou e curou pessoas na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, em Angola, na Áustria, na Jamaica, na Costa do Marfim e em muitos outros lugares e, inimaginavelmente, dentro do Quênia. O povo estava reunido em 84 estádios e praças públicas em toda a nação do Quênia. E quando o poderoso profeta do Senhor decretou cura, o Espírito Santo começou a tocar tantas pessoas ao mesmo tempo em todos os lugares. Aleijados levantaram, cegos enxergaram, surdos ouviram, mancos tiveram suas pernas esticadas e muitas outras condições. E até hoje, amados, enquanto falamos, as curas ainda estão se manifestando, como foi o caso de uma criança pequena, que embora ela tenha sido curada da surdez durante a reunião, durante o decreto, os pais só perceberam 3 dias depois, porque eles começaram a observar que a criança estava respondendo ao som
Então, amados, os números ainda não estão apurados. Foram tantos, foi uma avalanche em toda a nação do Quênia. Mas o que importa dizer é que esta visitação do Deus do céu neste tempo, ela é clara, ela é pública e ela está gritando para esta geração: arrependam-se, voltem à justiça e à santidade, voltem ao caminho santo, ao caminho estreito, voltem ao verdadeiro evangelho da cruz e do sangue. Mas, amados, por que é que Deus é tão sério a respeito da hora da sua visitação? O que é que a visitação de Deus traz para a humanidade, a ponto de que recebê-la ou perdê-la pode selar nosso destino eterno? É sobre isto que o poderoso profeta do Senhor Jeová Yahweh, o poderoso profeta Elias, o prometido, o mensageiro, aquele que seria enviado para preparar o caminho do Senhor, para preparar a igreja, a verdadeira noiva de Cristo, e introduzi-la no eterno e glorioso reino de Deus. É exatamente sobre isso que ele está ensinando neste segmento desta tremenda mensagem, reconhecendo o tempo da sua visitação. Neste segmento de hoje, ele vai falar sobre a visitação de Deus. O que é a visitação de Deus? Qual é o objetivo eterno desta visitação? E por que o fato de reconhecê-la significa vida eterna e perdê-la significa morte eterna? Eu vou repetir, amados. O que é que significa a visitação de Deus? Por que ela é tão importante? A ponto de que reconhecer ou não reconhecer implica em consequências eternas. Divide um povo, faz uma separação. O que é que esta visitação traz? Qual é o objetivo eterno dela? Por que é que o fato de reconhecê-la significa vida eterna e perdê-la significa morte eterna? Quão sério! Então, amados irmãos, vamos ouvir este segmento, anotando as referências, para que depois deste programa vocês possam estudar e meditar e se aprofundar mais neste ensino que veio direto do trono de Deus para nós. E eu digo uma coisa, amados irmãos, quando você entender o propósito da visitação de Deus nesta hora, você vai agarrar esta visitação de tal forma e vai submeter-se de coração à voz e à instrução que estes dois poderosos mensageiros do céu estão dando agora para a igreja. E você vai fazer tudo e deixar tudo para possuir este tesouro que é a visitação do próprio Deus na terra. Aleluia! Now, the visitation of God. Agora, a visitação de Deus
I'm just going to go through scriptures first Eu vou a algumas escrituras primeiro, so that we may see what the Bible, in a nutshell, a few scriptures, para que vocês possam ver em algumas escrituras da Bíblia what the Bible says about the visitation of the Lord. o que é que a Bíblia diz a respeito da visitação do Senhor. And I'm encouraging the pastors, I'm encouraging the bishops, wherever you are, E eu estou encorajando os pastores, encorajando os bispos, onde quer que vocês estejam. to continue preaching the messages I've given before. Don't waste these messages. Continuem pregando as mensagens que eu dei anteriormente. Não desperdicem estas mensagens. These are treasured messages. Estas mensagens são um tesouro. You remember the pillars of God, remember the overcomers and all that. Lembrem-se da mensagem das colunas de Deus, de vencendo o pecado e todas estas mensagens. Make sure you continue teaching those series so you can keep these as a bank, as a treasury. Continuem ensinando toda esta série de ensinos para que vocês tenham isso como um depósito, como um tesouro. A treasury of your preaching, of your messages, Como um tesouro para as suas pregações, para as suas mensagens. so that you can have an exhaustless theme with your congregation. Para que vocês possam ter um tema inesgotável com as suas congregações. Exhaustless conversation regarding the coming of the Messiah and how to prepare. Uma conversa inesgotável a respeito da vinda do Messias e como se preparar. So make sure you use these messages very sparingly. Então certifiquem-se de que vocês usem esta mensagem cuidadosamente. I'm not sure I'll teach them again. If the Lord allows me, I will. Eu não sei se eu vou ensiná-las novamente, se o Senhor permitir, eu irei. So recognizing the hour of your visitation, Então, reconhecendo a hora da sua visitação, I want to go through a few scriptures just to underscore eu quero ir a algumas escrituras apenas para enfatizar what is the significance of the visitation of the Lord into the house. qual é a importância da visitação do Senhor na casa. What is the purpose, in other words? What is it set out to achieve? Em outras palavras, qual é o propósito? Qual é o objetivo? And so right away we go to the book of Luke chapter 1 verse 68. Então, imediatamente vamos ao livro de Lucas, capítulo 1, versículo 68. Verses 68 and 69. Versículos 68 e 69. Just to do a quick bird's eye, a panoramic view across the Bible, Apenas para termos uma vista panorâmica através da Bíblia, to be able to read some scriptures that define the visitation of the Lord. passarmos por algumas escrituras para então podermos definir a visitação do Senhor. And you'll see that out of those scriptures you're able to pick out E vocês verão que a partir dessas escrituras vocês serão capazes de entender the mission of the visitation of the Lord to the church, to you, a missão da visitação do Senhor para a igreja, para vocês, and the purpose that the visitation of the Lord is intended to achieve. e o propósito que a visitação do Senhor intenciona alcançar. Again, the book of Luke chapter 1 verse 68, this is what he says. Novamente, o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 68, isto é o que ele diz. Praise be to the Lord, the God of Israel, Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, because he has come and has redeemed his people. porque ele visitou e redimiu o seu povo. So right away you see Então, imediatamente você vê that the visitation of the Lord, que a visitação do Senhor, from this scripture right away, já a partir desta escritura, the visitation of the Lord essentially defines a visitação do Senhor essencialmente define the hour of God coming to us. a hora em que Deus vem a nós. The hour of God coming to us. A hora em que Deus vem a nós. The hour when God comes to us. A hora quando Deus vem a nós. It's a very powerful thing, beloved people, that God can choose to come to a people. Isto
isto é uma coisa muito poderosa, povo amado, que Deus pode escolher vir a um povo. Which means all this was set up within the prophetic timeline of God. O que significa que tudo isto já havia sido determinado dentro da linha do tempo profético de Deus. And the Lord already decreed that when such a time will arrive, E o Senhor já havia decretado que quando este tempo chegasse, right before the Messiah comes, exatamente antes do Messias vir, I will go to my people. eu irei ao meu povo, And when I go to them, I will achieve the following. e quando eu for a eles, eu vou fazer o seguinte: I will bring the following to them. eu vou trazer isto para eles. And that's why you see the prophets of old, E é por isso que você vê os profetas antigos, when they looked at this generation, quando eles contemplaram esta geração, this dispensation, esta dispensação, this current church, esta igreja atual, some of them wept. alguns deles choraram. They wept, and I know deeper than that. Eles choraram. E eu sei mais profundamente do que isto. Because you know, he that speaks with you has a derivative from all that far. Porque vocês sabem que este que fala com vocês tem a sua origem lá. But they wept because they said, Mas eles choraram porque eles disseram: wow, what a blessed generation that I see God going to them. uau, que geração abençoada, porque eu vejo Deus indo até eles. God visiting them. Deus visitando-os. They saw the visitation of the Lord. Eles viram a visitação do Senhor. And that's why it's important to underscore here É por isso que é importante enfatizar aqui that right away from the book of Luke chapter 1, que já imediatamente a partir do livro de Lucas capítulo 1, I'm reading 68, 69. estou lendo os versículos 68 e 69, 68 alone already tells you já no versículo 68, imediatamente ele diz the purpose, the definition of God's visitation. o propósito, a definição da visitação de Deus. Says, praise be to the Lord, the God of Israel, Ele diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, because he has come porque ele veio, ele visitou and he has redeemed his people. e redimiu o seu povo. Meaning, number one, that is God coming to you. Significando, número 1, que é Deus vindo até você. That is the meaning, the definition of a visitation. Este é o significado, a definição de visitação. And that means E isto significa the failure to recognize your hour of visitation is tragic. que falhar em reconhecer a hora desta visitação é trágico, Because you have essentially failed porque a sua visitação significa to recognize the hour when God actually came to you. reconhecer a hora quando Deus na verdade veio até você. And those who recognize took the benefits E aqueles que reconheceram, receberam os benefícios and they went on and they went into the kingdom. e eles prosseguiram e eles entraram no reino. So number one, Então, número 1, the visitation of God defines God's coming to you. a visitação de Deus define Deus vindo até você. The hour of God coming to you. A hora quando Deus vem até você. And we see here in King James he says, E nós vemos aqui na versão King James. Na versão King James ele diz: blessed be the Lord God of Israel, bendito seja o Senhor Deus de Israel, for he hath visited porque ele visitou and redeemed his people. You see the visitation, he has visited. e redimiu o seu povo. Você vê a visitação, ele visitou. He has visited, he has come to his people, visitation. Ele visitou, ele veio ao seu povo, uma visitação. Visited. Visitou. He's visited and redeemed his people. Ele visitou e redimiu o seu povo. So that means Então isto significa it is God's visiting to you, coming to you, que é Deus te visitando, Deus vindo até você, God visiting with the church. Deus visitando a igreja. Number two,
Número 2. He says, he brings redemption. Ele diz, ele traz redenção. You then see the purpose of the visitation of the Lord, Então você vê o propósito da visitação do Senhor. because then he comes to redeem his people. Porque então ele vem para redimir o seu povo. And when you look at verse 69, he says, E quando nós vemos o versículo 69, ele diz, he has raised up a horn of salvation for us ele levantou uma poderosa salvação para nós in the house of his servant David. na casa do seu servo Davi. And King James says, 69, E na versão King James ele diz, no versículo 69, and he hath raised up an horn of salvation for us ele levantou uma poderosa salvação para nós in the house of his servant David. na casa do seu servo Davi. So you see three major things that shoot out Então você vê 3 coisas importantes que são ressaltadas, that tower out right away. que levantam, ressaltam imediatamente, They are very stuck high in this first scripture que levantam bem alto nesta primeira escritura, that is delivering a very important message to you que está dando uma mensagem muito importante para você, on God's visitation, the significance of visitation. da visitação de Deus, da importância desta visitação. Because why should you get to know your hour of visitation? Por quê? Por que você tem que reconhecer a hora da sua visitação? What is the importance? Qual é a importância? Then it says, number one, Então ele diz, número 1, by definition, it is the hour of God visiting with you. por definição, esta é a hora em que Deus vem te visitar. You don't want to miss that hour, beloved people. Vocês não vão querer perder esta hora, povo amado. Nobody wants to miss the hour of God's visiting with them. Ninguém quer perder a hora quando Deus vem visitá-los, Of God's coming to him, em que Deus vem a ele, God's coming to the world, em que Deus vem ao mundo, coming to the church, vem à igreja, coming to his people. vem ao seu povo. Number two, Número 2. we see very clearly in there Nós vemos muito claramente aqui dentro that he says, when he comes, you see the mission. que ele diz que quando ele vem, você vê a missão. He brings redemption to his people. Ele traz redenção ao seu povo. You don't want to miss the hour of your redemption, beloved people. Você não vai querer perder a hora da sua redenção, povo amado. And number three, Número 3. you see, it says very clearly here, Você vê que ele fala muito claramente aqui. and hath raised up an horn E ele promoveu uma poderosa, of salvation for us in the house of his servant David. uma poderosa salvação para nós na casa do seu servo Davi. Meaning, house of his servant David, Significando, na casa do seu servo Davi. meaning to his people. Significando, para o seu povo. Three things have come out there. 3 coisas ressaltam aqui. He visits with them, Ele os visita and the purpose to redeem them from all the brutality of this world and the sin of this world, e o propósito é redimi-los de toda a brutalidade deste mundo, de todo o pecado deste mundo. and number three, it says to bring salvation, to save them. E número 3 ele diz, para trazer a salvação, para salvá-los. To save them unto his kingdom. Para salvá-los para o seu reino. So right away from the first scripture, Então, imediatamente, já desde a primeira escritura, as we begin to define the meaning of the visitation of God, enquanto nós começamos a definir o significado da visitação de Deus, why it's important for you to recognize the hour of your visitation.
Por que é importante para vocês reconhecerem a hora da sua visitação? Right away in Luke chapter 1, verses 68-69, Já imediatamente em Lucas capítulo 1, versículos 68 e 69, very tremendous, important virtues você vê atributos tremendos e importantes and the mission, definition and mission of the visitation of the Lord already shoot out. A missão e a definição da visitação de Deus imediatamente ressaltam The hour of God coming to you. a hora em que Deus vem a você. That God comes, and when He comes, He routes His redemption for His people. Que Deus vem, e quando Ele vem, Ele traça o caminho da redenção para o seu povo. And He brings salvation to His people. E Ele traz salvação para o seu povo. Let us look at Luke chapter 7, verse 16. Vamos examinar Lucas capítulo 7, versículo 16. We are still developing an understanding of what is God's visitation. Nós ainda estamos desenvolvendo um entendimento de o que é a visitação de Deus. What is the meaning of God's visitation, Qual é o significado da visitação de Deus? that we may understand Para que nós possamos entender why it is important to recognize the hour of your visitation by God. por que é importante que você reconheça a hora da sua visitação por Deus. Luke chapter 7, verse 16. Lucas capítulo 7, versículo 16. It says, Ele diz: they were filled with awe and praised God. o temor se apoderou de todos e glorificavam a Deus. A great prophet has appeared among us, they said. E diziam: um grande profeta se levantou entre nós. God has come to help His people. That is very powerful. Deus veio para ajudar o seu povo. Isto é muito poderoso. That is very mighty, beloved people. Isto é muito poderoso, povo amado. And verse 17 it says, E no versículo 17 ele diz: this news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. estas notícias a respeito de Jesus espalharam-se por toda a Judeia e nas regiões circunvizinhas. What had happened here, beloved people, if I read King James on this other side, after NIV, O que foi que aconteceu aqui, povo amado? Se eu ler agora a versão King James, depois de ter lido a versão NVI, Luke chapter 7, 16, it says, Lucas 7, 16, ele diz: and there came a fear on all, e de todos se apoderou o temor, meaning the visitation of God actually brings fear. significando que a visitação de Deus, na verdade, traz temor. The fear of God comes upon the church. O temor de Deus vem sobre a igreja. So if you are making your notes, Então, se você está tomando nota, we began from the book of Luke chapter 1, you saw nós começamos no livro de Lucas capítulo 1, onde nós vimos that God's visiting with you is the definition. God's coming to you. que Deus te visitando e definindo melhor, quando Deus vem até você. We saw number 2, that He brings forth His redemption. Nós vimos, número 2, que ele manifesta a sua redenção. Number 3, the salvation unto His people. Número 3, ele traz salvação para o seu povo. And now we are seeing number 4 here, E agora nós vimos aqui no número 4, that there came fear. He brings the fear of God. The visitation of God brings the fear of God. ele diz, e grande temor apoderou-se deles. Então, traz temor de Deus. A visitação de Deus traz o temor de Deus. Brings the tremendous fear of God. Traz um tremendo temor de Deus. It's a powerful thing. Many times when the Lord brings me to His throne room, Isto é uma coisa poderosa. Muitas vezes, quando o Senhor me leva à sua sala do trono, or when He comes, when God the Father comes to speak with me,
Ou quando ele vem, quando Deus Pai vem para falar comigo. It's such a tremendous moment. É um momento tão tremendo. There is an awe, there is a fear. Há um espanto, há um temor. I'm saying a holy fear that you understand, wow, this is God the Father speaking with you. Eu estou dizendo, é um santo temor. Vocês entendem? Uau! Este é Deus Pai falando comigo. This is the presence of the throne of God the Father. Esta é a presença do trono de Deus Pai. So it has to bring the fear of God into your life, beloved people. Então, tem que trazer o temor de Deus para a sua vida, povo amado. It has to deliver that. Tem que causar isto. The fear of God. O temor de Deus. King James he says, and there came a fear on all. E de todos se apoderou o temor. And they glorified God. E eles glorificavam a Deus. Meaning, Significando, the visitation of God causes the visited to praise God. a visitação de Deus faz com que a pessoa visitada glorifique a Deus. The awe unto God. Uma reverência, um assombro para com Deus. The praise unto God, to exalt him out of his visitation. Uma glorificação a Deus, uma exaltação a Deus devido à sua visitação. And he says, E ele diz, and they glorified God, saying e eles glorificavam a Deus, dizendo that a great prophet is arisen up among us. que um grande profeta se levantou no meio de nós. And that God has visited his people. You see the visitation? E Deus visitou o seu povo. Vocês estão vendo a visitação? He has visited his people. Ele visitou o seu povo. But on this side again, I'm reading NIV now. Mas deste lado novamente, eu vou ler a versão NVI agora. And it says, E ele diz, and they were filled with awe, e todos ficaram cheios de temor, and they praised God, meaning the visitation of God. e eles louvaram a Deus, significando que a visitação de Deus Always bring the fear of God, sempre traz o temor de Deus. awe unto God, and praise unto God, causes the church to praise God because of the deeds. Temor de Deus, louvor a Deus, faz com que a igreja louve a Deus, por causa das suas obras. A great prophet has appeared among us, they say. E eles diziam, um grande profeta apareceu no meio de nós. God has come to us. Look at that visitation. Deus veio a nós. Olha esta visitação. The King James says, the God has visited his people. A versão King James diz, Deus visitou o seu povo. NIV says, God has come to help his people. A versão NVI diz, Deus veio ajudar o seu povo. He has come to help his people. Meaning, Ele veio para ajudar o seu povo, significando the visitations of God que as visitações de Deus actually bring the help of God to his people. realmente traz a ajuda de Deus ao seu povo, To his weary people. ao seu povo exausto. And then he says in King James, E então ele diz na King James, and this rumor of him went forth throughout all Judea and throughout all the region around and about. e esta fama de Jesus espalhou-se por toda a Judeia e por todas as regiões circunvizinhas. And which fear was this? If you look at verse 11, E que temor é este? Se você olhar no versículo 11, it is raising of the widow's son, raising a dead person. foi a ressurreição do filho da viúva, a ressurreição de uma pessoa morta. Resurrecting a dead body. So you see now, this is very symbolic. A ressurreição de um corpo morto. Então vocês veem agora que isto é muito simbólico Of the visitation. These are the stripes. da visitação. Estas são as marcas. These are the hallmarks that define the visitation of God unto a people.
Estas são as características que definem a visitação de Deus a um povo. Unto the church, like you're seeing happening in Kenya now. Na igreja, como vocês estão vendo que está acontecendo no Quênia agora. Because the reason there was that awe is that the visitation Porque a razão daquele temor é porque a visitação had led to the resurrection of a dead body. havia conduzido à ressurreição de um corpo morto. The woman's son had died, O filho da mulher havia morrido. and then he raised the son. Immediately he died. Jesus raised the son. Então ele ressuscitou o filho. Imediatamente após o filho morrer, Jesus o ressuscitou. So you see now, within your list that you're developing now, Então vocês veem agora, dentro da sua lista que vocês estão desenvolvendo agora, the next item of entry there among the things you put in maybe number 8 or 10, que entre as coisas que vocês já colocaram lá, talvez seja agora número 8 ou 10, should be that the visitation of God resurrects the dead. deve ser que a visitação de Deus ressuscita mortos. Resurrects the dead both in the physical and the spiritual realm. Ressuscita os mortos na dimensão física e espiritual. If you talk about the physical, meaning a physical dead person is raised. Se você está falando do físico, ou seja, um corpo físico, ele ressuscitou. Is that powerful? That's just how mighty the visitation of God is. Isto é tão poderoso, isto é quão poderosa é a visitação de Deus. That is the awe that was being expressed here. Este é o temor, o assombro que está sendo expressado aqui. Because they saw him resurrect a dead body. And they feared, they said, wow. Porque eles o viram ressuscitar um corpo morto. Então eles temeram e disseram, uau! Behold, a great prophet has appeared among us. Eis que um grande profeta apareceu no meio de nós. God has come to, he has visited his people to help his people. Deus veio visitar o seu povo para ajudar o seu povo. So he brings the help of God. Então a visitação traz a ajuda de Deus. And the next thing you see right there Então, a próxima coisa que você vê lá is that the visitation of God in the spiritual realm é que a visitação de Deus na dimensão espiritual comes also to resurrect the dead church. vem também para ressuscitar a igreja morta. That's why I said both the physical and the spiritual realm. É por isso que eu disse, tanto na dimensão física como na dimensão espiritual. You are able to see the purpose and the definition of the visitation of God. Você é capaz de ver o propósito e a definição da visitação de Deus. The reason for which it will be very tragic to fail to recognize your hour of visitation. E esta é a razão pela qual será muito trágico se você falhar em reconhecer a hora da sua visitação. The reason for which it is absolutely fundamental A razão pela qual será absolutamente muito fundamental that you recognize the hour of your visitation. que você reconheça a hora da sua visitação. So as we advance on, beloved people, the book of 1 Peter chapter 2, Então, enquanto nós avançamos, povo amado, o livro de Pedro, capítulo 2. because I'm still developing and an understanding on the visitation of God. What is this visitation of God? Porque eu ainda estou desenvolvendo o entendimento da visitação de Deus. O que é a visitação de Deus? That if we don't recognize or we are able to catch, Que se nós não a reconhecermos ou não formos capazes de entendê-la, then we are doomed into the lake of fire. então nós estaremos destinados ao lago de fogo. Then you are finished. You have no eternity with God. Então você está liquidado? Você não tem a eternidade com Deus? The book of 1 Peter, beloved people, 1 Peter chapter 2 verse 11, O livro de 1 Pedro, povo amado, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Peter chapter 2 verses 11 and 12, it says the following.
1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, ele diz o seguinte: Dear friend, I urge you as aliens and strangers in the world, Amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros que sois neste mundo, to abstain from sinful desires. How powerful, what a statement. que vos abstenhais dos desejos pecaminosos da carne. Que palavra tão poderosa! To abstain from sinful desires. Para vos absterdes dos desejos pecaminosos. This is what the world has failed to do, to abstain from sinful desires. Foi nisto que o mundo falhou, em se abster dos desejos pecaminosos, Which war against your soul. que combatem contra a sua alma. And he goes on in verse 12 to say, E ele continua dizendo no versículo 12: live such good lives among the pagans, Vivam uma vida exemplar entre os pagãos, that though they accuse you of doing wrong, que embora eles os acusem de praticar o mal, they may see your good deeds and glorify God eles possam ver as suas boas obras e glorifiquem a Deus on the day he visits us. Very powerful, beloved people. no dia em que ele nos visitar. Isto é muito poderoso, povo amado. He's again talking about the visitation of the Lord. Novamente ele está falando a respeito da visitação de Deus. He's saying that there is a day that has been marked. Ele está dizendo que há um dia que já foi marcado. There is a day that is always marked Há um dia que está sempre marcado as the day of the visitation of God unto his people. como o dia da visitação de Deus ao seu povo. And in this case, you see, he is going free. He's going right as a precursor before the visitation. E neste caso, você vê que ele vai antes. Ele está indo como um precursor da visitação. And he's saying that the precursor to the visitation, E ele está dizendo que o precursor da visitação, the region, the season right before the visitation, que a região, a estação um pouco antes da visitação, levies, it brings responsibility upon the Christian and the church ela traz consigo responsabilidade sobre os cristãos e a igreja. that you should live your life by abstaining from sin. Que você tem que viver a sua vida abstendo-se do pecado, The sinful desires of the world to prepare for the day of your visitation. abstendo-se dos desejos pecaminosos do mundo para se preparar para o dia da sua visitação. That when that day comes and they see how the Lord has loved you, Para que quando aquele dia chegar, vocês possam ver o quanto Deus os amou, identified with you, has come to bless you, identificou-se com você. Ele veio para te abençoar. has come to mark you, leave an indelible mark on you. Ele veio para te selar, para te marcar, para deixar em você uma marca indelével. Then they are able to say, wow, these have been the people of God. Então eles poderão dizer: Uau, este é o povo de Deus. No matter what they had said before. Não importa o que eles tinham dito antes. And in King James he says the following, E na versão King James ele diz o seguinte: Dear beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, abstain from fleshly lusts which war against your soul. que vos abstenhais dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. And he says, having your conversation honest among the Gentiles, Então ele diz: sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, that whereas they speak against you as evildoers, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, they may by your good works, which
they shall behold, glorify God in the day of your visitation. Para que, pelas boas obras que em vós hão de contemplar, possam glorificar a Deus no dia da visitação. So you see now, it's a form of evangelism. Então vocês veem agora que isto é uma forma de evangelismo. That the day of visitation really underscores an evangelism to the entire world. Que o dia da visitação realmente enfatiza um evangelismo para o mundo inteiro. That those who are atheists, those who are the heathen, those who are non-believers, Para que aqueles que são ateus, aqueles que são pagãos, aqueles que são incrédulos, when they will see the way you are prepared to receive your visitation, quando eles verem a forma como você se preparou para receber a sua visitação, and when the day of your visitation arrives, and you behold it in their eyes, quando o dia da sua visitação chegar e eles contemplarem com seus olhos, then they are able also to join you to glorify Jehovah your God. então eles serão capazes de se unir a vocês para glorificar Jeová, o seu Deus. So this is very powerful on our expedition today Então, isto é muito poderoso na nossa expedição hoje, to be able to define the meaning of the day of your visitation, de sermos capazes de definir o significado do dia da sua visitação. the reason for which it is very instrumental, fundamental, beloved. A razão pela qual isto é muito fundamental, amados. That every person be able to identify their hour of visitation. Para que cada pessoa seja capaz de identificar a sua hora da visitação. Now, still defining the visitation of the Lord, Então, ainda definindo a visitação do Senhor. why then, after this definition, Por que, então, depois desta definição, it would be so crucial and critical that you be able to recognize the hour of your visitation? por que será tão crucial e tão crítico que você seja capaz de reconhecer a hora da sua visitação? I'm turning the book of Acts, chapter 15, verse 14. Eu vou abrir o livro de Atos, capítulo 15, versículo 14. Again, Acts, chapter 15, verse 14. I'm going to read both versions, NIV and King James. Novamente, o livro de Atos, capítulo 15, versículo 14. E eu vou ler nas duas versões, NVI e King James. It says, Ele diz: Simon has described to us how God at first Simão descreveu para nós como primeiramente showed his concern by taking from the Gentiles a people for himself. Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para si mesmo. Look at that now. Olha isto agora. The words of the prophet are in argument with this. E as palavras dos profetas estão em concordância com isto. It is written, after this I will return Está escrito: depois disso eu voltarei and rebuild David's fallen tent, e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. its ruin I'll rebuild, I will restore it. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, That the remnant of men may seek the Lord, para que o remanescente dos homens possam buscar o Senhor. and all the Gentiles who bear my name praise the Lord who does these things. E todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas, That have been known for ages. que são conhecidas desde o princípio do mundo. Let me read King James. Deixe-me ler a versão King James.
book of Acts, chapter 15, verse 14 to 18. He says the following, King James. O livro de Atos, capítulo 15, dos versículos 14 a 18, ele diz o seguinte na versão King James. Simon has declared how God at the first Simão declarou como que Deus primeiro did visit the Gentiles. You see the visitation of God right there? visitou os gentios. Vocês estão vendo a visitação de Deus bem aqui? How God at first did visit the Gentiles, Como que Deus primeiro visitou os gentios, and out of which you are going to do a lot of mining of some treasures that go a long way in defining the visitation of God's beloved people. e a partir disto nós vamos cavar alguns tesouros que vão ajudar a definir a visitação de Deus, povo amado. Simon has declared how God at the first did visit the Gentiles, Simão havia declarado como que primeiro Deus visitou os gentios. visitation to the Gentiles, in other words, Em outras palavras, a visitação dos gentios to take out of them a people unto himself. para tomar dentre eles um povo para si mesmo. So you see right away that the purpose of the visitation of God Então vocês veem agora, vocês veem que o propósito da visitação de Deus to the Gentiles in this scripture para os gentios nesta escritura was to take an elect, to take a people unto himself. era tomar para si eleitos, um povo para si mesmo. And all these go a long way to re-emphasize to you E tudo isto está reenfatizando para vocês the importance of recognizing the hour of your visitation. a importância de reconhecer a hora da sua visitação, That you may be able to know that when God visits you, para que você seja capaz de saber que quando Deus visita você, God comes to you. He essentially comes to carve out, to cut out a people unto himself, an elect. Deus vem a você. Ele essencialmente vem para separar um povo para si mesmo, um povo eleito, The people that he will call his own and bring to heaven. um povo que ele chama de seu povo, para levá-los para o céu. So that's why it's very important you recognize the hour of God coming to you. É por isso que é tão importante reconhecer a hora em que Deus vem a você. Simon has declared how God at the first Simão declarou como que Deus primeiro did visit the Gentiles to take out of them a people unto his name. Very powerful. visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para si mesmo, um povo para o seu nome. Que poderoso! Verse 15 he says, No versículo 15 ele diz: and to this agree the words of the prophet as it is written, E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. after this I'll return. That is now the coming of God to his people. Depois disso eu voltarei. Isto agora é o retorno de Deus para o seu povo. And rebuild again the tabernacle of David. E reconstruirei novamente a tenda caída de Davi. So he talks about the building of Hekalu, the building of Iglesia, the building of the church, Igreja. Então, ele está falando da reconstrução da igreja. Igreja. The building of the house of the Lord, both in the physical and spiritual realm. A reconstrução da casa do Senhor, tanto na dimensão física como espiritual. We know the spiritual realm is the heart. Vocês sabem que a casa do Senhor na dimensão espiritual é o coração. In the spiritual realm, it's the heart. Na dimensão espiritual é o coração. That is the church of Christ. That's the tabernacle of God, the tabernacle of the Holy Spirit. Ele está falando da igreja. Ela é o tabernáculo de Deus, o tabernáculo do Espírito Santo. Meaning, even after the hearts of the people had fallen into apostasy and sin, Significando, depois que o coração do povo tinha caído em apostasia e pecado, he promises that at the hour of visitation, he shall return his people. He shall return the people unto himself.
Ele está prometendo, então, que na hora da visitação, ele vai fazer o seu povo voltar para ele. Ele vai trazer um povo para si mesmo. And those that will recognize the hour of visitation, Aqueles que reconhecerem a hora da visitação, they will be among the number that are being returned to God, being removed from the world. eles estarão entre aqueles que estarão voltando para Deus, estarão sendo tirados do mundo. And it says here, E ele diz aqui, again, it says, and these agree the words of the prophet as it is written. então novamente ele diz, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. After this I will return and build again the tabernacle of David, which is fallen down. Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que estava em ruínas, I'll build again the ruins thereof, e o edificarei novamente das suas ruínas, and I'll set it up. Meaning he will exalt worship now. e eu o restabelecerei, significando que ele vai exaltar a adoração agora. He's going to exalt the altar of the Lord, which is your heart again. Ele vai exaltar o altar do Senhor, que é o seu coração novamente. After the fall. Depois da queda, And then he says, the residue of men, então ele diz, o restante dos homens, that the residue of men might seek after the Lord, para que o restante dos homens possam buscar o Senhor. and all the Gentiles upon whom my name is called. E todos os gentios sobre quem o meu nome é invocado. Saith the Lord, who doeth all these things. Diz o Senhor que faz todas estas coisas. That is very powerful, beloved people. Isto é muito poderoso, povo amado. And you see from that scripture again, E vocês veem a partir desta escritura novamente, that we are going deeper and deeper que nós estamos indo cada vez mais fundo into defining the visitation of God. para definir a visitação de Deus, Defining the hour of visitation of God, definindo a hora da visitação de Deus, defining the purpose of God coming to you. definindo o propósito de Deus vir a você, The purpose of the visitation of God to the church, o propósito da visitação de Deus para a igreja, to the house of the Lord, to the Christian believer, to your heart. para a casa do Senhor, para o crente cristão, para o seu coração. And he's saying many big things there that he's going to restore from the ruins of sin. E ele fala muitas coisas muito grandes lá, que serão restauradas das ruínas do pecado, You're going to exalt and raise forth que ele vai exaltar e vai levantar. and raise the pillar of worship from the ruin. Ele vai levantar das ruínas um pilar de adoração. He's going to reconstruct that which apostasy and sin had destroyed. Ele vai reconstruir aquilo que a apostasia e o pecado haviam destruído. In other words, he's going to restore the hearts of men. Em outras palavras, ele vai restaurar os corações dos homens To follow after him, para segui-lo, to be faithful to him, para serem fiéis a ele and to worship him in spirit and in truth. e para adorá-lo em espírito e em verdade. So it's a beautiful time, beloved people. Então, este é um tempo lindo, povo amado. What visitation, the visitation of God does to the church. O que é que a visitação de Deus faz com a igreja? Oh, que maravilhoso ensino! Que precioso ensino! Quanto temos que agradecer a Deus
pelo simples fato de reconhecermos o tempo da nossa visitação agora. Quando Ele traz até nós uma palavra tão pura, tão transformadora, tão sublime, diretamente do trono de Deus. Amados, esta palavra que nós estamos recebendo hoje já é porque nós recebemos o tempo da nossa visitação. Porque a grande maioria perdeu, está perdendo ainda. Só por isso, amados, já deveríamos pôr a nossa cara no pó em humilhação, em gratidão a Deus, de podermos receber um ensino tão precioso diretamente do grande profeta do Senhor. As duas testemunhas de Apocalipse 11. Amados, quem mais poderia trazer isto para a igreja nesta hora? Aleluia! Então vamos fazer uma breve recapitulação do significado da visitação de Deus. O que é que ela traz para a igreja? Então a visitação de Deus traz Deus mesmo vindo até nós. Traz redenção. Traz o temor de Deus. Traz louvor e glória a Deus. Traz a ajuda de Deus. Traz ressurreição de mortos físicos e espirituais. Traz um grande profeta à terra no meio do povo. Traz evangelismo para os ímpios. Traz restauração na casa do Senhor. Na adoração. Deus vem para tomar para Ele mesmo um povo eleito. E tudo isto, amados, é para enfatizar a importância de reconhecer a hora da sua visitação. Quando Deus mesmo, o próprio Deus, vem a você, e Ele vem para separar um povo para Ele, um povo eleito, um povo que Ele chama de seu povo, e para levá-los para o céu. Oh, amados, quem iria querer perder a sua redenção, a sua purificação, a sua transformação, a sua ressurreição? Ser levado para o céu? Quem iria querer perder esta visitação? Amados, onde é que nós estávamos há tão pouco tempo atrás? Então nós somos testemunhas de que, de fato, esta visitação do Senhor está nos redimindo, está nos purificando, está nos levando para o céu, está nos fazendo amar a justiça e a santidade de Deus, está nos fazendo odiar o pecado, está despertando e chamando a atenção de todos aqueles que estão ao nosso redor nestes dias. Então, amados irmãos, se antes temíamos perder a visitação, agora mais do que nunca nós queremos agarrá-la com toda a força. Agora mais do que nunca queremos soltar e lançar fora tudo o que possa nos impedir de recebê-la. Aleluia! Então, esta visitação, ela vem para reconstruir,
para restaurar o nosso próprio coração, que é a casa de Deus, a habitação do Deus vivo, a habitação do Espírito Santo. Esta casa que estava destruída pelo pecado e pela apostasia destes dias. Então, amados irmãos, todos aqueles que ouviram este ensino hoje e estão muito gratos a Deus por poderem ouvir hoje, porque pela graça e a misericórdia dele, ele nos despertou do sono da apostasia e abriu os nossos ouvidos para que nós pudéssemos ouvir esta voz, esta tremenda trombeta que está soando aos quatro cantos da terra. Prepare o caminho do Senhor. Eu vi o Messias vindo. O tempo acabou. Arrependam-se. Abandonem todo o pecado. Abandonem este mundo pecaminoso. Voltem para Deus. Voltem para o verdadeiro Evangelho. O Evangelho eterno da cruz e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho antigo. Porque o tempo acabou e a destruição, a grande tribulação, está na porta. Que todos tenham sido muito abençoados e estejam muito gratos, como eu mesma estou, por termos tido o privilégio de ouvir uma palavra tão sublime nesta noite. Damos graças a Deus pelo poderoso profeta do Senhor, pelas duas testemunhas de Apocalipse 11, que Deus Pai enviou para a igreja antes do grande e terrível dia do Senhor. Aleluia! Amém! Shalom!